E se o segredo para vencer seus medos estivesse em uma única frase, escrita há milhares de anos? O Salmo 27 é uma declaração de fé e confiança na presença, no poder e na proteção de Deus. Ele nos lembra que não importa as provações que enfrentemos, o Senhor é nossa luz e salvação. Quando você acorda a cada manhã, você começa com medo ou com fé? Você abre os olhos e vê as preocupações de ontem ou as misericórdias de Deus que são novas hoje? Os primeiros momentos do seu dia definem o curso de tudo o que vem a seguir, e o Salmo 27 o convida a começar com confiança, não com terror, com coragem, não com confusão. O salmista escreve em Salmos 27, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Com essas palavras, ele dissipa toda sombra de dúvida. A luz afasta a escuridão. A salvação expulsa o desespero. A força supera a fraqueza. Isso é o que o Salmo 27 proclama. Antes de começarmos, deixa um nos comentários se você quer mudar seu dia com esta mensagem. E não esqueça de se inscrever no canal. Antes que as demandas da vida cheguem como uma enxurrada, antes que o inimigo sussurre suas mentiras, antes que o mundo tente abalar sua paz, este salmo eleva sua alma a um terreno mais alto. Ele o chama a olhar para cima e lembrar quem Deus é. Ele não é um observador distante. Ele é seu defensor. Ele não é um ajudante ocasional. Ele é seu refúgio eterno. Davi, o escritor deste salmo, sabia o que era ser perseguido por inimigos, enfrentar probabilidades impossíveis, experimentar rejeição e solidão. E ainda assim, sua confiança em Deus permaneceu inabalável. Ele não disse: "O Senhor pode ser minha salvação", ou "Espero que Ele seja minha fortaleza". Não, ele declarou com certeza: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação". Essa é a ousadia da fé. Esse é o tipo de confiança que transforma suas manhãs, seus dias e sua vida. Portanto, quando você acordar, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, deixe o Salmo 27 estar em seus lábios. Que ele seja a bandeira sobre o seu dia. Em vez de acordar com preocupação, acorde com adoração. Em vez de temer o desconhecido, declare a verdade. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? O mundo pode tremer, mas a palavra de Deus permanece firme. Que seu primeiro pensamento a cada manhã seja não de problemas, mas de triunfo. Porque com Deus como sua luz, salvação e fortaleza, de quem você terá medo? O mundo está cheio de incertezas, mas o Salmo 27 nos oferece estabilidade. Todos os dias, acordamos em um mundo que parece cada vez mais instável. As notícias estão cheias de conflitos, as economias sobem e descem, os relacionamentos são testados e as lutas pessoais parecem intermináveis. Não sabemos o que o dia trará. Uma crise inesperada, uma conversa difícil, um novo desafio para o qual nos sentimos despreparados. Mas o Salmo 27 nos ancora em algo maior que as areias movediças deste mundo. Ele nos aponta para o fundamento inabalável da presença e das promessas de Deus. Davi escreve em Salmos 27, versículo 1: O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Uma fortaleza é um lugar de segurança, uma fortificação que não pode ser facilmente derrubada. Nos tempos antigos, as cidades construíam fortalezas para se proteger de exércitos invasores. Mas Davi não confiava em muros de pedra, ele confiava no Deus vivo. E esse mesmo Deus é nosso refúgio hoje. Quando tudo ao nosso redor parece imprevisível, Deus permanece o mesmo. Ele não é pego desprevenido pelos eventos de nossas vidas. Ele não entra em pânico quando enfrentamos dificuldades. Ele é constante, inamovível e soberano sobre todas as coisas. Gostou do que vem por aí? Curta agora
Comente fé e fique até o final. Tem uma surpresa esperando você. É por isso que começar o dia com o Salmo 27 é tão poderoso. Ele nos lembra que não importa o que possamos enfrentar, estamos sustentados por aquele que nunca falha. Imagine entrar no seu dia com esse tipo de confiança. Enquanto outros estão consumidos pelo medo, você permanece firme na fé. Enquanto o mundo está inquieto, você caminha em paz. Você não precisa ser governado pelas manchetes, pelas incertezas do amanhã ou pelos medos que tentam tomar conta do seu coração. Você tem uma fortaleza, um refúgio que não pode ser abalado, e essa fortaleza é o próprio Senhor. Portanto, antes de verificar as notícias, antes de ouvir as vozes da preocupação, ouça a voz da verdade. Declare o Salmo 27 sobre seus dias. Permaneça firme na estabilidade da presença de Deus, porque quando Ele é sua fortaleza, nenhuma tempestade pode movê-lo, nenhum problema pode abalá-lo e nenhuma incerteza pode roubar sua paz. Todos os dias, o medo tenta se infiltrar em nossos corações. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo da rejeição, medo do que pode acontecer amanhã. Ele começa nos momentos silenciosos, sussurrando dúvidas antes mesmo de o dia começar. Mas o Salmo 27 nos dá a arma de que precisamos para lutar contra ele. Ele nos lembra que o medo não tem poder onde a fé em Deus permanece forte. Davi declarou, em Salmos 27, versículo 1, de quem terei medo? De quem terei pavor? Essa não era a voz de um homem sem problemas. Davi tinha inimigos reais, batalhas reais, perigos reais, mas ele se recusava a deixar o medo controlá-lo. Por quê? Porque ele sabia que a presença de Deus era maior que qualquer oposição que enfrentasse. O medo rouba sua alegria, sua paz, seu propósito. Ele o paralisa, fazendo-o hesitar quando Deus o está chamando para avançar. Ele transforma montanhas em colinas e magnifica o problema em vez de magnificar o Deus que é maior que o problema. Mas a fé constrói uma fortaleza ao redor do seu coração. Quando você acorda e começa o dia com o Salmo 27, você está tomando uma decisão. Não viverei com medo hoje. Caminharei pela fé, confiarei no Senhor, minha fortaleza e minha salvação. Pense em como seu dia poderia ser diferente se, em vez de dar espaço ao medo, você desse a primeira palavra à fé. E se, em vez de temer o que pode dar errado, você declarasse que Deus está no controle? E se, em vez de fugir da batalha, você a enfrentasse com a confiança de que o Senhor está lutando por você? Esse é o poder do Salmo 27. Ele muda seu foco do tamanho do seu medo para a grandeza do seu Deus. Ele nos lembra que nenhum inimigo, nenhuma dificuldade, nenhuma incerteza é maior que o Senhor que caminha ao seu lado. Portanto, deixe a fé surgir, que a fortaleza da confiança em Deus permaneça firme, porque o medo pode bater à porta, mas, quando seu coração está ancorado nele, ele não tem lugar para ficar. Antes de tudo, clica no like se acredita no poder da fé e se inscreve para não perder o final emocionante. O Salmo 27 é um chamado à confiança inabalável diante da adversidade. A vida está cheia de desafios, alguns esperados, outros que nos atingem como uma tempestade na noite. Há temporadas em que parece que tudo está contra nós, quando os obstáculos parecem intransponíveis e quando o inimigo sussurra: você não vai conseguir passar por isso. Mas este salmo não foi escrito para pessoas que têm uma vida fácil. Ele foi escrito para aqueles que estão no calor da batalha, aqueles que enfrentam lutas além de suas forças e aqueles que precisam de uma rocha para se apoiar quando tudo mais está tremendo. Davi escreve, em Salmos 27, versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim
estarei confiante. Que tipo de confiança é essa? Não é otimismo humano ou autoconfiança. É uma confiança ousada e inamovível no Deus vivo. Davi não negava que a batalha era real. Ele simplesmente se recusava a deixar a batalha defini-lo. Sua confiança em Deus era maior que o tamanho da oposição. Como você responde quando a adversidade chega? Quando notícias inesperadas abalam seus planos? Quando as pessoas se voltam contra você? Quando o caminho à frente parece bloqueado? Você entra em pânico ou se aproxima da presença de Deus? O Salmo 27 nos ensina que a confiança é uma escolha. É escolher acreditar que mesmo quando a batalha ruge, Deus ainda está no controle. É escolher lembrar que nenhuma situação é maior que o poder de Deus. Cada manhã, você tem uma decisão a tomar. Você entrará no dia com medo ou com fé. Você permitirá que a adversidade o afaste de Deus ou o aproximará dele? O Salmo 27 nos lembra que a confiança não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. E Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é a fortaleza que nunca desmorona. Portanto, quando a batalha chegar, não recue. Permaneça firme. Quando o inimigo o cercar, não ceda ao medo. Levante os olhos para aquele que luta por você. Porque quando você confia no Senhor, mesmo diante da adversidade, você não será abalado. Há momentos na vida em que nos sentimos abandonados, momentos em que até mesmo os mais próximos de nós não parecem entender nossas lutas. Enfrentamos batalhas que os outros não podem ver, fardos que pesam em nossos corações e medos que nos sussurram no silêncio. Mas o Salmo 27 nos lembra de uma verdade poderosa. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra nós, Deus permanece fiel. Davi escreve, em Salmos 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Pense nisso por um momento. O amor de um pai ou de uma mãe é um dos amores mais fortes do mundo. E ainda assim, Davi entendeu que mesmo que as relações humanas mais fundamentais falhassem, Deus nunca falharia. Sua presença é constante, seu amor é inabalável e sua fidelidade nunca está em questão. A solidão é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer que você acredite que está isolado, esquecido e invisível. Ele quer que você pense que ninguém se importa com o que você está passando. Mas o Salmo 27 destrói essa mentira. Ele diz que mesmo nos momentos mais sombrios, você não está sozinho. O Deus que criou os céus está ao seu lado. O Senhor de tudo caminha com você. Quer sentir seu coração vibrar? Comente amém. Curta o vídeo e veja até o fim. Algo incrível te espera. Você pode sentir que ninguém entende sua dor, mas Deus vê cada lágrima. Você pode sentir que tem que lutar suas batalhas sozinho, mas Deus vai à sua frente. Você pode se sentir rejeitado pelas pessoas, mas você é escolhido por Ele. Sua presença não depende de como você se sente. Ela se baseia em sua promessa eterna. Portanto, quando você acordar de manhã, lembre-se desta verdade. Eu nunca estou sozinho. Antes que o mundo fale dúvida em seu coração, deixe o Salmo 27 falar fé. Antes que o medo diga que você foi esquecido, deixe a palavra de Deus lembrar que você é dele. Não importa quem se afaste, não importa quem o entenda mal, não importa quão solitária a estrada possa parecer, o Senhor o acolherá. E isso é suficiente. Cada manhã, acordamos com escolhas. O mundo exige nossa atenção desde o momento em que abrimos os olhos. Notificações vibram, e-mails se acumulam, preocupações de ontem voltam a surgir e nossas mentes começam a correr em direção às demandas do dia. Mas o Salmo 27 nos lembra que antes de fazermos qualquer coisa, devemos buscar a presença de Deus. Davi escreve em Salmos 27, versículo 4,
uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Observe que Davi não pediu riquezas, poder ou uma vida mais fácil. Ele pediu uma coisa: estar com Deus. Acima de tudo, ele desejava habitar na presença de Deus. Ele entendeu que nada neste mundo poderia satisfazer sua alma como a presença do Senhor. Como seriam diferentes nossas vidas se fizéssemos disso nossa primeira prioridade, em vez de pegar o celular, e se buscássemos a palavra de Deus, em vez de encher nossas mentes com notícias e distrações, e se as enchêssemos com a verdade, em vez de começar o dia com estresse, e se o começássemos com entrega? Buscar Deus primeiro não significa ignorar responsabilidades. Significa ancorar-se nele antes de qualquer outra coisa. Significa reconhecer que nenhum planejamento, esforço ou controle pode substituir a sabedoria e a paz que vem de estar em sua presença. O Salmo 27 nos chama a realinhar nossas prioridades. Quando buscamos Deus primeiro, vemos o dia de forma diferente. Não entramos nele com ansiedade, entramos com segurança. Não reagimos aos problemas com medo, respondemos com fé. Não perseguimos coisas que desvanecem. Buscamos aquele que é eterno. Que esta seja sua oração todas as manhãs. Senhor, antes de fazer qualquer coisa, eu te busco. Antes de tomar qualquer decisão, busco tua sabedoria. Antes de enfrentar o mundo, descanso em tua presença. Porque quando você começa o dia buscando a Deus, tudo o mais se encaixa. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz para confiar em nós mesmos. A sociedade nos ensina a ser autossuficientes, a superar dificuldades com pura força de vontade, a nos mantermos fortes por nossas próprias habilidades. Mas, se formos honestos, todos chegamos a momentos em que nossa força não é suficiente. Chegamos ao fim de nossa resistência. Enfrentamos problemas grandes demais para resolver, fardos pesados demais para carregar e batalhas ferozes demais para lutar sozinhos. É por isso que o Salmo 27 é tão poderoso. Ele redireciona nossa confiança de nós mesmos para o Senhor, a única verdadeira fonte de força. Vamos juntos nessa jornada? Deixa um like, escreve luz nos comentários e não pule o final. Você vai se surpreender. Davi escreve em Salmos 27, versículo 1: O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Uma fortaleza é um lugar de defesa, um refúgio, um lugar onde o inimigo não pode alcançar. Davi não estava se vangloriando de sua própria força. Ele estava declarando que sua força vinha do Senhor. Ele enfrentou leões e ursos no deserto, ficou diante de Golias com nada além de uma funda e fugiu da perseguição implacável do rei Saul. Mas, em cada desafio, Davi sabia que seu poder não estava nele, em suas armas, em sua habilidade ou em sua sabedoria. Estava na presença de Deus. Com que frequência tentamos lutar as batalhas da vida com nossa própria força? Com que frequência carregamos o peso de nossas lutas sozinhos, exaustos e sobrecarregados? Mas o Salmo 27 nos lembra que não precisamos disso. O mesmo Deus que sustentou Davi nos sustenta hoje. O mesmo Deus que o fortaleceu no deserto nos fortalece em nossa fraqueza. Portanto, quando você acordar de manhã, não entre no dia confiando em si mesmo. Entre confiando em Deus. Não dependa de seu próprio entendimento. Dependa da sabedoria dele. Não carregue o peso do mundo em seus ombros. Coloque-o em suas mãos. Porque quando o Senhor é sua fortaleza, você não precisa ter medo. Quando Ele é sua força, você não será abalado. E quando Ele é sua fonte, você terá tudo o que precisa para enfrentar o que vier pela frente. Há uma fome em cada coração humano, um anseio que nada neste mundo pode satisfazer plenamente. As pessoas perseguem riqueza,
sucesso, relacionamentos e prazer, esperando que essas coisas preencham o vazio interior. Mas não importa o quanto alcancemos, sempre há um desejo mais profundo, uma necessidade não atendida que nada na terra pode satisfazer. O Salmo 27 revela a resposta para esse anseio. Ela é encontrada na presença de Deus. Davi escreve, em Salmos 27, versículo 4, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Observe o que Davi está dizendo aqui. Ele tinha sido um guerreiro, um rei, um homem de grandes vitórias. Mas a única coisa que ele desejava acima de tudo era estar com Deus. Ele não queria apenas proteção, sucesso ou bênçãos. Ele queria a presença do Senhor. E nós acordamos cada dia com esse mesmo desejo ou corremos para o dia preenchendo nosso tempo com tudo, menos Deus? A verdade é que fomos criados para a presença de Deus. É onde a paz é encontrada, onde a alegria é restaurada, onde nossas necessidades mais profundas são atendidas. Habitar na presença de Deus não significa que temos que viver em um prédio de igreja ou nos isolar do mundo. Significa viver em comunhão constante com Ele, buscando-o primeiro em todas as coisas e fazendo dele o centro de nossas vidas. Significa acordar de manhã e dizer: Senhor, acima de tudo, quero te conhecer mais hoje. O mundo oferece distrações temporárias, mas somente Deus oferece plenitude eterna. Quanto mais o buscamos, mais percebemos que Ele é o tesouro que nossos corações têm desejado o tempo todo. Portanto, faça disso sua oração a cada manhã. Senhor, deixa-me habitar em Tua presença, deixa-me ver Tua beleza, deixa-me caminhar contigo hoje. Porque na presença de Deus, encontramos tudo o que nossas almas verdadeiramente precisam. Ninguém está isento de dificuldades. As provações vêm de muitas formas: perdas inesperadas, lutas financeiras, relacionamentos rompidos, doenças ou batalhas espirituais que nos desgastam. Há temporadas em que as tempestades da vida parecem implacáveis, quando nos sentimos vulneráveis e expostos, desejando um lugar de segurança. Mas o Salmo 27 nos dá uma promessa: o próprio Deus é nosso abrigo, nosso esconderijo em meio aos problemas. Davi declara, em Salmos 27, versículo 5, Pois ele me esconderá no seu pavilhão no dia da adversidade, ocultará no recôndito do seu tabernáculo, sobre uma rocha me elevará. Essas não são palavras vazias, são o testemunho de um homem que passou pelo fogo e viu a fidelidade de Deus em primeira mão. Davi fugiu por sua vida, viveu em cavernas e enfrentou inimigos que queriam destruí-lo. Mas, em tudo isso, ele sabia que Deus era seu verdadeiro refúgio. Não uma fortaleza de pedra, não os exércitos de Israel, mas a presença do Todo-Poderoso. Nós também precisamos de um lugar para correr quando a vida se torna esmagadora. E esse lugar não é encontrado em nossa própria força, em distrações ou nas falsas seguranças deste mundo. É encontrado em Deus, e somente nele. Ele é nosso abrigo quando a ansiedade tenta tomar conta. Ele é nosso esconderijo quando nos sentimos atacados pelo medo. Ele nos eleva quando as ondas da vida ameaçam nos puxar para baixo. Mas aqui está a chave. Devemos correr para Ele. Um abrigo só protege aqueles que entram. Uma fortaleza só protege aqueles que se refugiam dentro. É por isso que devemos começar cada dia nos colocando sob a proteção de Sua palavra, Suas promessas e Sua presença. Portanto, quando os problemas vierem, não fique do lado de fora, na tempestade. Corra para aquele que oferece segurança. Quando o medo tentar dominá-lo, não lute sozinho. Deixe Deus escondê-lo sob a sombra de suas asas, porque nele você está seguro, protegido
e elevado acima da tempestade. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade. Queremos respostas agora, soluções imediatamente e bênçãos sem demora. Mas Deus não opera nos cronogramas humanos. Seus caminhos são mais altos que os nossos e seu tempo é sempre perfeito. É por isso que o Salmo 27 termina com uma instrução poderosa. Em Salmos 27, versículo 14, Davi escreve: Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar não é fácil. Pode parecer frustrante, até doloroso, quando não vemos respostas imediatas às nossas orações. Clamamos a Deus por cura, por um avanço, por direção, e às vezes sua resposta não é sim ou não, mas espere. E nesses momentos, o inimigo sussurra dúvidas. Deus te esqueceu? Ele realmente se importa? Será que ele virá em seu socorro? Mas o Salmo 27 nos lembra que esperar não é tempo desperdiçado. É um tempo de fortalecimento, de aprofundamento de nossa confiança, de nos preparar para o que está por vir. Davi entendeu isso. Ele havia sido ungido rei quando jovem, mas passou anos fugindo de Saul antes de sentar no trono. Ele sabia o que significava esperar nas promessas de Deus. No entanto, em todos os atrasos, nas dificuldades e nas longas temporadas de incerteza, ele aprendeu a confiar que Deus estava trabalhando, mesmo quando não podia ver. Esperar no Senhor não significa ficar parado. Significa confiar ativamente nele. Significa continuar orando, mesmo quando você não vê a resposta ainda. Significa escolher fé em vez de frustração, adoração em vez de preocupação e paciência em vez de pânico. Significa acreditar que Deus é bom, mesmo na espera. Portanto, se você está em uma temporada de espera, não desanime. Não deixe a impaciência levá-lo a buscar suas próprias soluções. Em vez disso, fortaleça seu coração no Senhor. Segure suas promessas. Continue buscando-o. Continue confiando nele. Porque aqueles que esperam no Senhor nunca serão decepcionados. E em seu tempo perfeito, ele responderá. Ele se moverá. E ele cumprirá cada promessa que falou sobre sua vida. A vida é um campo de batalha. Todos os dias, enfrentamos lutas, algumas externas, outras internas. Lutamos contra o desânimo, a tentação, o medo e as pressões deste mundo. Às vezes, pode parecer que estamos cercados por todos os lados, sem saída. Mas o Salmo 27 nos lembra que a vitória não vem de nossa própria força, vem de confiar no Senhor. Davi escreve em Salmos 27, versículo 6: Agora será minha cabeça exaltada acima dos meus inimigos que estão ao meu redor. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Observe a confiança em suas palavras. Ele não diz, talvez eu seja vitorioso, ou espero sobreviver. Ele declara com certeza que Deus o elevará, que ele vencerá e que sua resposta será louvor. Isso não é otimismo cego, é fé. É o tipo de confiança que sabe que Deus já venceu a batalha antes mesmo de a luta começar. É a certeza que diz, não importa o que eu veja, não importa quão feroz seja a oposição, eu pertenço ao Senhor e Ele me conduzirá. Muitas vezes, abordamos a vida nos sentindo derrotados antes mesmo de começar. Deixamos o medo nos convencer de que a batalha é grande demais. Deixamos os fracassos do passado nos dizerem que não somos fortes o suficiente, mas o Salmo 27 nos chama a levantar os olhos e lembrar quem luta por nós. Em Romanos 8, versículo 31, está escrito: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele já prometeu a vitória, por que deveríamos viver com medo? A vitória não se trata de evitar batalhas, mas de saber quem está ao seu lado na luta. É sobre caminhar adiante na fé, sabendo que Deus já foi à sua frente.
É sobre adorar antes do avanço, louvar antes da resposta chegar e permanecer firme, mesmo quando o inimigo tenta abalá-lo. Portanto, hoje, não importa a oposição que você enfrente, declare o que Davi declarou: minha cabeça será exaltada, não por causa de sua força, mas por causa da dele. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você confia em aquele que as tem. E quando a vitória chegar, e ela virá, sua resposta será adoração. Porque você saberá que foi o Senhor quem lutou por você. O medo é um ladrão. Ele rouba a alegria, paralisa a fé e nos impede de caminhar na plenitude do plano de Deus. Ele sussurra mentiras, amplia problemas e tenta nos convencer de que estamos sozinhos em nossas lutas. Mas o Salmo 27 começa com uma poderosa declaração que silencia o medo antes mesmo de ele ter chance de falar. Em Salmos 27, versículo 1, Davi escreve: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Luz e escuridão não podem coexistir no mesmo espaço. Quando a luz entra em um ambiente, a escuridão desaparece. É isso que acontece quando caminhamos com Deus. Sua presença expulsa o medo. Davi entendeu isso. Ele foi cercado por inimigos, traído por aqueles próximos a ele e enfrentou inúmeros perigos. No entanto, ele pôde declarar com ousadia: de quem terei medo? Não porque seus problemas não fossem reais, mas porque seu Deus era maior. E você? Que medos estão tentando segurá-lo? Medo do desconhecido? Medo do fracasso? Medo da rejeição? Medo do futuro? Seja o que for, não pode resistir na presença de Deus. No momento em que você coloca sua confiança nele, sua luz expõe o medo pelo que ele realmente é: uma ameaça vazia, sem poder, sobre um filho de Deus. Mas aqui está a chave. Você deve permanecer na luz. Você deve escolher a cada dia encher sua mente com a verdade de Deus em vez das mentiras do inimigo. Você deve começar cada manhã com a declaração: o Senhor é minha luz e minha salvação. O medo não tem domínio sobre mim. Da próxima vez que o medo tentar surgir em seu coração, lembre-se desta verdade: o mesmo Deus que esteve com Davi está com você. A mesma luz que o guiou, o guiará. E quando Deus é sua luz, a escuridão não tem lugar em sua vida. Caminhe com ousadia, caminhe com confiança, porque o Senhor é sua salvação. De quem você terá medo? Há momentos na vida em que nos perguntamos se Deus está ouvindo. Oramos, mas a resposta parece atrasada. Clamamos, mas o céu parece silencioso. As dúvidas surgem. Deus realmente me ouve? Ele vê o que estou passando? Mas o Salmo 27 nos dá uma garantia que pode silenciar toda dúvida. Deus não apenas nos ouve, mas ele responde. Davi escreve em Salmos 27, versículo 7: ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, tem misericórdia de mim e responde-me. Isso não é uma oração distante ou desanimada, é o clamor desesperado de alguém que sabe que somente Deus pode ajudar. E Davi sabia algo poderoso: Deus escuta os clamores de seus filhos. Pense nisso. Davi, um rei, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, ainda clamava ao Senhor. Ele não tinha vergonha de levar suas necessidades perante Deus. Ele não tentava resolver tudo sozinho. Ele sabia que a coisa mais poderosa que podia fazer era elevar sua voz em oração. Com que frequência lutamos em silêncio? Com que frequência carregamos fardos que Deus nunca quis que carregássemos sozinhos? O Salmo 27 nos lembra que não precisamos disso. Quando chamamos o Senhor, Ele nos ouve. Quando clamamos a Ele, Ele age em nosso favor. Ele pode não responder da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos, mas Ele nunca é surdo às nossas orações. Que esta seja sua confiança hoje. Deus o ouve. Ele ouve cada oração sussurrada, cada súplica desesperada, cada fardo não expresso do seu coração.
E porque Ele ouve, você pode confiar que Ele já está trabalhando. Você pode não ver ainda, mas Ele está agindo nos bastidores. Seu tempo é perfeito e suas respostas são sempre boas. Portanto, não pare de orar. Não pare de clamar a Ele. Continue buscando. Continue batendo. Continue acreditando. Porque o Deus que ouviu Davi o ouve, e Ele é fiel para responder. Um dos maiores medos que uma pessoa pode experimentar é o medo de ser abandonado. Seja pela dor da rejeição, pela perda de um ente querido, ou pela solidão que se instala em temporadas difíceis, todos ansiamos pela certeza de que não estamos sozinhos. Mas o Salmo 27 nos dá uma promessa que permanece firme, mesmo quando tudo mais na vida muda. Davi escreve em Salmos 27, versículo 10: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Pense nisso. Mesmo que as pessoas mais próximas de nós nos deixem, Deus nunca o fará. Seu amor não é condicional. Sua presença não é temporária. Ele não é como as pessoas, que podem mudar, decepcionar ou se afastar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Davi sabia o que era ser abandonado. Ele foi perseguido por inimigos, traído por amigos e até mesmo incompreendido por sua própria família. Mas, em meio a tudo isso, ele se agarrou a esta verdade. Deus nunca o deixou. E essa mesma promessa é para você hoje. Talvez você tenha se sentido esquecido, talvez tenha passado por temporadas em que parecia que ninguém se importava. Talvez tenha se perguntado se Deus se afastou. Mas a verdade do Salmo 27 é esta: Ele ainda está com você. Ele não o abandonou e nunca a abandonará. Quando a vida fica difícil, quando os relacionamentos se rompem, quando a solidão tenta tomar conta, apoie-se nesta promessa: o Senhor me recolherá. Quando as pessoas falham, Deus permanece. Quando as circunstâncias mudam, Ele continua o mesmo. Quando tudo mais é incerto, seu amor é inabalável. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando hoje, tenha coragem. Você nunca está sozinho. O Deus que caminhou com Davi, caminha com você. O Deus que foi fiel então, é fiel agora. E Ele nunca, nunca abandonará seus filhos. A esperança é algo poderoso. Ela dá força em tempos de luta, luz em momentos de escuridão e resistência quando a vida se torna esmagadora. Mas a questão é: onde está sua esperança depositada? Se está nas pessoas, elas podem decepcionar. Se está na riqueza, ela pode desaparecer. Se está nas circunstâncias, elas podem mudar. Mas o Salmo 27 nos chama a colocar nossa esperança no único que nunca falha: nosso Deus. Davi declara em Salmos 27, versículo 13: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Observe a confiança em suas palavras. Ele não estava apenas esperando por algo vago ou incerto. Ele estava declarando que veria a bondade de Deus em sua vida. Sua esperança não se baseava em emoções ou situações temporárias. Estava ancorada no caráter de Deus, e essa mesma esperança está disponível para nós hoje. Não importa quais desafios enfrentemos, não importa quanto tempo a batalha pareça durar, podemos permanecer firmes, sabendo que a bondade de Deus não é um sonho distante. É uma realidade para aqueles que confiam nele. Mas aqui está a chave. Devemos escolher acreditar. Davi diz: Eu creio que verei. Fé não é apenas sentir esperança quando as coisas estão indo bem. É confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o caminho é difícil. É declarar: Eu verei sua bondade, mesmo antes do avanço chegar. Portanto, hoje levante a cabeça. Recuse-se a ser desencorajado. Apoie-se na promessa de que seu Deus é bom, que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem e que seu futuro está seguro em suas mãos. O mundo pode ser incerto, mas sua esperança nele é inabalável. Continue acreditando,
continue confiando, porque, como Davi declarou, você verá a bondade do Senhor em sua vida. O Salmo 27 é como um farol que ilumina os dias mais sombrios, uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Ao mergulhar nesse texto, sinto uma mistura de reverência e inspiração, como se Davi, com sua fé inabalável, estivesse falando diretamente ao meu coração. Ele enfrentou inimigos, solidão e incertezas, mas nunca deixou o medo tomar o controle. Isso me faz refletir: quantas vezes permito que o medo dite minhas escolhas? Quantas manhãs começo com preocupações em vez de confiança? O Salmo 27 me ensina que a fé não é a ausência de problemas, mas a coragem de enfrentá-los, sabendo que Deus é minha luz e salvação. Em Salmos 27, versículo 1, Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Essas palavras são um convite para começar cada dia com ousadia, olhando não para os gigantes à nossa frente, mas para o Deus que caminha conosco. Uma lição poderosa que extraio é a importância de priorizar a presença de Deus. No versículo 4, Davi diz que sua única súplica é habitar na casa do Senhor, contemplando sua beleza. Em um mundo acelerado como o nosso, onde notificações, trabalho e ansiedade disputam nossa atenção, isso é um desafio. No Brasil, onde a vida é vibrante, mas também cheia de pressões, seja o trânsito caótico de São Paulo, as contas acumuladas ou as expectativas sociais, é fácil esquecer de pausar e buscar a Deus. Aplico essa lição reservando os primeiros momentos do dia para oração e leitura da Bíblia. Antes de checar o celular, escolho meditar em uma passagem, como o Salmo 27, para alinhar meu coração com a paz de Deus. Isso transforma minha perspectiva. O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora é apenas uma oportunidade para confiar mais. Outro aprendizado é a força de esperar no Senhor. Como orienta o versículo 14. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. No Brasil, onde a cultura valoriza a espontaneidade e a busca por soluções rápidas, esperar pode parecer frustrante. Queremos respostas imediatas para nossas orações, sejam por um emprego novo, cura ou reconciliação. Mas Davi nos mostra que esperar é um ato de fé ativa, não passividade. Aplico isso em minha vida ao enfrentar atrasos ou incertezas, como quando um plano não sai como esperado. Em vez de ceder à ansiedade, oro e confio que Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja. Isso me dá paciência para perseverar, seja em um projeto profissional ou em um relacionamento que precisa de tempo para florescer. Por fim, o Salmo 27 me lembra que nunca estou sozinho. No versículo 10, Davi afirma: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Em um país como o Brasil, onde a família e a comunidade são pilares, sentir-se abandonado pode ser devastador, mas saber que Deus é meu refúgio me dá segurança para enfrentar rejeições ou momentos de solidão. Aplico isso sendo intencional em cultivar minha relação com Deus, tratando-o como meu maior amigo e confidente. Quando enfrento desafios, como uma crítica no trabalho ou um conflito pessoal, recorro à oração, confiando que Ele me sustenta. Essas lições, começar o dia com fé, priorizar a presença de Deus, esperar com paciência e confiar em sua companhia, são práticas que transformam a vida. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é vibrante e a resiliência é parte da nossa essência, o Salmo 27 nos chama a viver com paixão e propósito, ancorados em Deus. Que possamos, como Davi, declarar com convicção: de quem terei medo? E caminhar, cada dia, com a certeza de que nossa vitória já está garantida nele. Ei, você que chegou até aqui,
Espero que o Salmo 27 tenha tocado seu coração como tocou o meu. Se essa mensagem te inspirou, deixe um like agora, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, escreva fé ou conte como você aplica o Salmo 27 na sua vida. Quero ler sua história. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de fé, de